TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcrio.org.br. Nas nossas câmeras e na produção, Max Figueiredo, coadjuvado aí também com o nosso querido João Aquino. Hoje nós temos aqui no nosso programa a presença, que nos visita pela primeira vez, do professor, o nosso educador, Gaudêncio Frigoto. Professor, seja bem-vindo no nosso núcleo sindical, aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Um prazer. E para a sua saudação aqui, a nossa telespectadora e telespectador, Gaudêncio. Prazer estar aqui e poder contribuir e debater temas que sempre são fundamentais, como os que vocês têm tratado comumente. O tema anterior mostra o nível e o conteúdo do que vocês elaboram aqui para a sociedade. Professor, vamos fazer uma viagem em termos de cenários, como em termos de educação no mundo, na América Latina e no Brasil. Como está hoje, como o era antigamente, tem melhorado no geral e aqui em particular no Brasil? Olha, eu costumo dizer que a educação é constituída e constituinte da sociedade. Então, não há uma educação avançadíssima se não tem um avanço na sociedade. E nós vivemos num mundo capitalista, uma profunda regressão social, política, jurídica e humana, e uma regressão no campo da educação. Lendo um sociólogo italiano, Luciano Gallino, escreveu um livro sobre os tempos que vivemos para os netos. E ele dizia que vivíamos num tempo de governos da estupidez humana. E a estupidez humana era exatamente governos que governavam não para a sociedade, não para os seres humanos, mas para o mercado, chamado mercado. E a educação, que até os anos 60, a educação escolar, era entendida como um direito social e subjetivo de todo e qualquer cidadão. A partir dos anos 60, começou a ser tratada como um capital, a ser capital humano. E, mais recentemente, ainda mais restritamente, uma visão que oferece, digamos, a cada grupo social, na diversidade e na desigualdade, formações extremamente diversas e desiguais. Então, há uma profunda regressão na educação no mundo, e o Brasil, talvez, com o golpe que a literatura está colocando aí adequadamente como um golpe civil, mediático, melhor, jurídico, e eu diria até policial, está tomando medidas que absolutamente violentam o espaço público, a escola pública, a universidade pública, a saúde pública. É inimaginável pensar a medida que foi tomada de, por 20 anos, congelar o investimento no setor público. Isso significa congelar aquilo que é direito universal, porque só o Estado, ainda que um Estado, como diria o historiador Hobsbawm, não este Estado, mas só o Estado pode garantir direitos universais. Nem a empresa, nem a igreja, nem uma ONG e nem um sindicato, né? Ele tem sua especificidade. Então vivemos num tempo extremamente regressivo. E o Brasil volta lá nas leis trabalhistas ao século XIX. E nós regredimos nas reformas, ou melhor, nas contra-reformas do campo da educação aos anos 50, as leis capanemas, onde não há equivalência no ensino médio, por exemplo, a contra-reforma do ensino médio. E uma asfixia da universidade pública. Grupos como Croton, Lehman, está se discutindo hoje, por exemplo, toda a educação de jovens e adultos à distância. Isto é,
este jovem que não entrou na escola, ou ficou pouco na escola, ou esse adulto que sequer entrou na escola, nunca vai entrar na escola. Então são medidas de uma brutalidade humana sem precedentes. Professor, eu quero também dar um enfoque aqui na sua formação. Eu sei que o senhor também foi do interior do Rio Grande do Sul, né? Da área rural. E numa das suas declarações, o senhor fala que aqueles alunos que foram seus colegas, se você não sai daquele meio, a escola para os ruralistas e a escola para os cidadãos, né, os habitantes da cidade, você teria talvez ficado no 4º ano. Depois, mestrado em História, né, Filosofia, e hoje doutorado também em Educação. Escola sem partido. Que modelo? Isso foi tirado o quê? Do Hitler, de Mussolini? De onde vem essa doideira? Exatamente, até o título do livro, na Escola Sem Partido, a esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. A imagem da esfinge diz muito bem dessa ideia que tem um traço neofascista, tem um traço de eliminar e uma confusão que gera na sociedade brutal. É sabido, qualquer jovem que minimamente informado sabe que um dos traços civilizatórios e contraditórios, digamos, da Revolução Burguesa, em sua interface e luta, né, com o poder absolutista, com o poder da Igreja, lutou por uma escola pública, gratuita, universal e laica. Não podia prometer uma escola igual, porque a sociedade capitalista é, por excelência, desigual. Mas o que é laica? Eu costumo dizer que laica também é nome de cadela. Existe a laica do Sputnik. Russa. Exato. Mas laica significa que a escola é uma instituição da sociedade. Não é de um partido, não é de uma igreja, não é sequer do prefeito ou do governador, é uma instituição da sociedade. E os clássicos da sociologia, como Durkheim, na sua visão de uma sociedade que ele entendia como o capitalismo como sociedade ideal, e a ciência só deveria sanar os seus pequenos defeitos, mas mesmo assim entendia a escola como uma instituição da sociedade que tinha que preparar o jovem e a criança para o convívio social. A insanidade da proposta da Escola Sem Partido é exatamente essa separação entre ensinar e educar. Qualquer instituição educa. E também um pressuposto, o site é de um traço absurdo, o pressuposto que a maioria dos professores sejam efetivamente isto que eles dizem, ideólogos, massacradores de crianças, etc. Então esse é um sinal, eu diria, é um sinal nesta regressão que eu vinha falando. Veja, este movimento, não por acaso, começou em 2004, quando o presidente Lula assumiu em 2003 a presidência da República. Em 2004 surge esse movimento. 2004, e nós não nos apercebemos. Qual é a leitura que eu faço disso? É que pela base social que o governo tinha e pelas reivindicações políticas com P maiúsculo, dos movimentos sociais, culturais, enfim, daqueles que estavam fora dos direitos, começou a acender um sinal no grupo dirigente que os mortadelas, como se diz aí, não têm direito a ascender à universidade, que os quilombolas não têm direito a serem incluídos na escola, que os índios não têm direito a serem incluídos na escola. E logo em seguida, em 2005, foi criado o movimento Todos pela Educação. Veja, a Unesco não fala todos para a educação, é educação para todos. Então aquela malandragem de linguagem é um grupo de 14
maiores empresários brasileiros e criam um fundo, vão ter depois perdão de impostos, e tem mais 18 institutos, que são os institutos que vendem pacotes de educação. E é isto que as contrarreformas estão produzindo. Mas para ter uma ideia de como isto vem, digamos, concatenado, em 2015 ou 2016 saiu um relatório do Banco Mundial que chama Ajuste Justo, o gasto público no Brasil. Se o telespectador, as pessoas que nos ouvem, lerem este relatório, estão todas as contramedidas que o governo golpista está praticando, do congelamento por 21 anos do investimento público, da contra-reforma trabalhista. Gostei da contra-reforma. Da contra-reforma, é isso que a gente utiliza, da contra-reforma do ensino médio. Isso é um absurdo. A contra-reforma do ensino médio é interditar 85% dos jovens que foram incluídos nessa insanidade a cidadania política, a cidadania econômica. O ensino médio de qualidade é o passaporte para a vida social, é o passaporte para disputar um emprego, é o passaporte para poder alçar a universidade. E, evidentemente, inclusive, a própria emancipação humana. Então, são medidas cínicas e, eu diria, criminosas contra a infância e, sobretudo, a juventude. Estão anulando a juventude. Veja bem, no debate anterior, falou-se aqui sobre a prisão de diminuição da idade penal. Muito bem colocado pelo juiz Ciro Darlan, né? Essa é uma outra insanidade, porque a Darcy Ribeiro já dizia que 20, 25 anos atrás, que se a gente não tivesse preocupação com desenvolver educação de qualidade, gerar emprego, gerar renda, daqui 20 anos ele diria, nós teríamos que construir muito mais cadeias. Veja, telespectador, estava em Belém a semana passada e lá me informavam uma pessoa que trabalha no setor prisional, educação prisional, que no estado foram criadas 27 cadeias, nenhuma escola. Nenhuma escola. No mesmo dia na mesma semana que houve a intervenção militar no Rio de Janeiro, o Supremo Federal, o Tribunal Federal, na pessoa de sua presidência, a pedido do governo do Rio de Janeiro, cancelou ou suspendeu, melhor, um concurso para que, em seguida, nesse início do semestre, 900 professores assumissem o cargo em sala de aula. E, finalmente, o único corte que houve no orçamento de 2018, que o Congresso mandou ao interventor do Planalto, eu diria assim, foi o corte na educação básica. 1 bilhão e 500 milhões. É mais ou menos a primeira parcela que se mandou para o Rio de Janeiro para exatamente esta... Então, este cenário intervenção policial militar mostra um cenário de regressão na gestão, no financiamento, no conteúdo, porque o Escola Sem Partido está dizendo o professor não tem direito a ter opinião. E o que significa isso? As escolas vão comprar o pacote do Instituto Ayrton Senna, do Instituto Lehman, do Itaú Banco Social, ou seja, até da Fundação Roberto Marinho, né? Quer dizer... a perspectiva do ensino de educação de jovens adultos é por aí que desemboca. Mas, professor, eu sei que o senhor tem uma tese que é fundamental a gente aqui colocar e discutir, porque para muitos, para mim mesmo, eu tinha assim uma ilusão que é muito importante a gente formar logo profissionais, né? A escola profissionalizante, ao invés de um ensino médio de base,
Eu queria mais fundamentação da sua parte, com a sua didática, para que a nossa telespectadora e telespectador absorvesse bem a importância dessa distinção. Por que que isso não é bom? Pelo contrário, a gente tem direito a ter uma formação profissional importante, mas uma vez você já sendo também formada do ponto de vista da educação básica, né, professor? Em todas as ciências, para você poder optar melhor o que você quer, né? Por favor. Esse é um tema central, né, para a sociedade entender. Há um duplo equívoco. A escola básica não significa uma escola generalista, abstrata, sem o domínio de elementos que são fundamentais no mundo da produção e do trabalho. Então nós temos, por um lado, uma educação que protege a classe média alta, de pensar efetivamente no mundo da produção, no mundo do trabalho, porque passa o pressuposto que eles não precisam entrar nesse mundo da produção mais concreta, da produção de alimentos, enfim, o trabalho mais de execução, etc. São preparados para serem dirigentes, juízes, professores, advogados, enfim. E aquela parcela maior da sociedade que teria que ter uma educação rápida. Isto é uma tese lá do fim do século XIX, século XX, de um pensador chamado Destutt de Tracy, que dizia: num Estado bem administrado deve existir dois tipos de escola. Uma demorada, de cultura ampla, geral, para aqueles que têm muito tempo para ficar na escola. E outra muito rápida, prática, funcional, para aqueles que têm que, desde cedo, aprender o duro ofício do trabalho. A plebe. A plebe. Então, eu costumo dizer, Sorano, que a melhor profissionalização inicial é uma boa escola básica. Ora, mas dentro daquilo que Gramsci entendia como escola básica, o próprio Marx entendia como escola básica. Se você vai olhar a crítica ao programa de Gotha, nós temos lá uma belíssima compreensão do que seja uma educação integral. Marx dizia que é uma educação intelectual, conhecimento, corpórea, uma educação omnilateral, isto é, do latim, que envolva todos os sentidos, as dimensões, mas também a educação politécnica ou tecnológica. Há um grande debate sobre isso na área da educação, mas o significado é o mesmo, embora as palavras possam ser diferentes. Uma educação básica é aquela que dá a base para entender todas as ciências que estão implicadas em todas as atividades humanas. Então, esse domínio das ciências, das ciências da natureza e das ciências humanas, é ali que no ensino médio, que é a oportunidade de ter esses fundamentos, porque a universidade depois especializa. Então, uma boa educação básica, ela tem que ser desenvolver intelectualmente, mas também tem que desenvolver na sua dimensão técnica, na sua dimensão política, na sua dimensão cultural, na sua dimensão estética, etc. Então, básica é porque tem que dar a base. E, evidentemente, o ensino profissionalizante, estricto sensu, teria que ser ou a universidade ou pós-médio. Mas veja, não estamos aqui defendendo uma escola generalista de um lado e uma escola estreita do outro. A escola básica tem elementos de educação profissional e técnica dentro dela. Eu diria que as escolas técnicas federais, hoje os institutos federais, tinham o embrião desse tipo de formação no ensino médio, tanto que é um ensino médio de padrão internacional ainda hoje. Eu diria que no Brasil nós temos 10% a 12% da população que faz o ensino médio num nível internacional. E esse é dado Pedro II,
algumas escolas estaduais. De resto, não temos ensino médio. Mas, professor, mesmo a gente vendo que o neoliberalismo e a globalização trouxe, no geral, em nível mundial, assim, um certo retrocesso, mas mesmo em relação ao mundo, nós estamos muito atrasados, né? Por exemplo, nosso índice de analfabetismo, nossa sede por leitura, nós estamos muito atrás do resto do mundo. Como melhorar isso e como o senhor vê essa situação? Veja, nós temos praticamente 4 a 5 populações do Uruguai analfabetas absolutas. Meu Deus. Mas se a gente for entender o conceito de letramento, sim, de entendimento de uma leitura de forma crítica de jornal, a estatística sobe muito. Mas nós temos 16 milhões de jovens que deviam estar na escola e que as estatísticas chamam de geração nem-nem. Nem estuda, nem trabalha. Essa é uma categoria que nós não podemos aceitar. Por quê? De fato, não estudam, mas trabalham. Que trabalho? Exatamente o trabalho que mais cresce no mundo. Faleceu esta semana um grande intelectual alemão chamado Elmar Altbach. Ele esteve no Rio, a convite da UERJ, e eu coordenei esse curso sobre a crise e as suas diferentes dimensões. E uma das conferências, a crise do trabalho, ele mostrava que o trabalho que mais cresce no mundo é o trabalho ilegal e o trabalho criminoso. Ilegal é exatamente os que vivem não pagando imposto, etc. Criminoso é aquele que é produto roubado, mas é tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico de drogas, enfim. Então, esses jovens que não trabalham, têm cor e têm classe social. E eles são vítimas, como dizia o Ciro Darlan, são vítimas da sociedade. A sociedade é que é criminosa, como dizia ele. Então, como melhorar isso? Não dá para defender a tese que tudo melhoraria se nós tivéssemos uma boa educação. Não, temos que ter uma boa educação, mas para ter uma boa educação tem que melhorar a sociedade que produza isso, senão nós caímos num ciclo vicioso. Ou seja, os pobres são pobres porque têm pouca educação, ou têm pouca educação no sentido escolar porque são pobres. Eu posso dizer, na minha própria origem social, que os pobres têm pouca escolaridade porque são pobres. Mas se você der a chance de uma boa escolaridade, isto é, der a materialidade, os elementos, eles transitam. Você pode transformar todas essas crianças e jovens chamados nem em juízes, em advogados, em excelentes profissionais em todas as áreas. Mas isso tem que mudar. O sistema tributário, o sistema jurídico, o sistema político, enfim. Aquilo que a sua geração e a minha ouvimos e lutamos pelas chamadas mudanças estruturais. E que o próprio campo de esquerda tem que entender que é um passo antes da possibilidade de uma sociedade socialista efetiva. Você não faz um socialismo pelo quanto pior, melhor. E também você não o faz pelo alto. A história nos mostra isso. E, portanto, há uma luta. A luta por uma educação de qualidade é também uma luta pela diminuição da desigualdade, etc, etc. Agora, se a gente olha este momento, isso nos permite entender que toda vez no Brasil que há a possibilidade de um salto qualitativo, vem ou uma ditadura, duas no século XX, ou golpes institucionais, ou golpes do tamanho deste que beira a ditadura empresarial militar. Como esse que nós tivemos a deposição da presidente legitimamente eleita, né? Sem dúvida, a Dilma Rousseff. Sem dúvida. O Veríssimo, olhando esse contexto de 2015, escreve uma crônica que eu recomendaria, porque o título é O Ódio. E exatamente é uma entrevista, a única entrevista que a mídia empresarial, máquina de moer cérebros, essa é uma máquina de moer cérebros, como me dizia um antropólogo na Venezuela. A única entrevista
A única entrevista que a empresa, a mídia empresarial deu, o único espaço, aliás, foi a entrevista ao Jô Soares. Ele foi absolutamente odiado. Então o Veríssimo escreve uma crônica, Luiz Fernando Veríssimo, grande figura, escreve uma crônica, O Ódio. E lá pelas tantas ele diz o seguinte: está no DNA da classe dominante brasileira fazer um golpe, com as armas, se preciso, ou sem elas, toda vez que se vê contrariado em seus interesses. E aí ele diz: contra o ódio não há argumento, porque o ódio neste momento, e o Escola Seu Partido é a expressão disso, ódio é com aqueles que defendem a justiça social. Então este é o clima, Soriano, do ovo de serpente, eu uso a imagem aí do ovo de serpente, e da esfinge a ser decifrada. Ou a gente decifra essa esfinge e é um cenário duro, mas não impossível de superar. Eu não sou absolutamente pessimista. Eu acho que as contradições são tamanhas que a sociedade está começando a prestar atenção. Me dizia numa reunião onde a gente discutia a Frente Brasil Popular, me diziam os jovens que participam dos movimentos sociais, Via Campesina, MST, Habitação, dizia a única reforma, isso em maio do ano passado, não em maio do ano passado não, em maio do ano passado, dizia, a única reforma que não vai passar vai ser a da Previdência. Mas diz por quê? Porque o povo entendeu, o povo entendeu, que ele não vai ter tempo de ter o direito. Por quê? Como é que ele vai entender o jurídico da reforma do trabalho? Ele quer trabalho, nem que seja super explorado, ele quer precário. Né? A reforma da educação, a maior parte chegou lá, entende? Então é um movimento que tem que abarcar todas as dimensões da sociedade. Florestan Fernandes, que é um grande educador, grande abatalhador da escola pública, chamava atenção num texto, Geração Perdida, o que queríamos, onde erramos, por que erramos e como aprender com o erro. Nós não erramos por ter defendido a nação e nem por ter defendido a democracia, ainda que a democracia no capitalismo seja sempre restrita. Nosso erro foi outro, querer fazer esse caminho com uma minoria prepotente junto a uma maioria desvalida. O intelectual, e aqui o intelectual no sentido amplo, o cara que trabalha no jornalismo, o cara que trabalha na escola, o cara que trabalha em qualquer espaço, sentido gramsciano, intelectual, que tem a oportunidade de dirigir, etc. Ele diz: o intelectual não deve lutar para o povo e nem pelo povo. Ele tem que estar junto a ele para que o povo adquira os instrumentos, a cultura, a educação, esse instrumento dele mesmo perceber a revolução necessária a ser feita, porque quem faz é o povo. Mas, professor, eu quero beber um pouquinho da sua fonte de conhecimento enciclopédico de história. Analisando o Brasil, como o Darcy Ribeiro fez muito bem, como é o brasileiro, o senhor fala também das nossas elites, de onde vem essa maldade, esse egoísmo. Aí o senhor fala como é que o Brasil foi finalmente tornado independente, quando que veio a escravidão em relação a outros países latino-americanos. Discorre um pouquinho o quanto nós fomos tardios, né, nesses avanços sociais. A elite brasileira, ou a classe dominante brasileira, tem dois estigmas na sua testa. Ela é pequena, mas ela é violenta e poderosa. É o estigma da escravidão. Eu trabalho no curso semestre um livro de um pensador italiano contra a história liberal. O senhor, um parênteses, na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
qual cadeira, qual curso, é pós-graduação, né? Bom, eu trabalho na graduação à noite e num doutorado e mestrado em políticas públicas e formação humana. E justamente nesse semestre eu trabalho um campo de seminários que é mostrando exatamente esta visão que se proclama a igualdade de todos, etc. Mas, na verdade, como dizia, no Brasil nós temos duas marcas que as burguesias dos países centrais não tiveram, e foram nacionalistas, defenderam, construíram nações. Aqui não. Como diz Florestan, aqui nós temos uma burguesia que nunca foi nacionalista. Ela é anti-nação, anti-povo, anti-ciência, anti-cultura, anti-educação geral, para todos. No discurso que Florestan Fernandes fez quando foi homenageado na USP em 94, ele diz exatamente isso. Ele diz, a universidade é o espaço de criar conhecimento, cultura, arte. Entretanto, isto não está no projeto desta elite, que eu dizia que tem a marca, um estigma, é o estigma escravocrata. E o outro é o estigma do colonizador. É uma classe colonizadora. É uma classe que já, Caio Prado dizia, né, que tinha 3 características. Ela é mimética, ela imita, ela compra ou ela copia. Portanto, ela não incentiva a cultura própria, a ciência própria, mas ela se junta aos grandes grupos e tem benefícios nisso. Ela é, em primeiro lugar, então, ela é mimética. Segundo, ela não tem a perspectiva de fundar uma nação, entende? Ela está voltada muito mais para sempre um império, né, e subserviente a ele, e uma simetria brutal entre o que ganha o capital aqui e o que ganha o trabalhador. Então, são essas duas marcas, né, que, digamos, interferem na política e que estão presentes, eu diria, na universidade, no judiciário, no executivo, em todos os campos de execução executivos. E isto que trava no Brasil. Então, toda vez que há possibilidade de um avanço, se juntam essas forças e nós temos um profundo retrocesso na sociedade. Uma espécie de castigo de Sísifo, né? Aquele cidadão que pecou, grego, e que recebeu o castigo de rolar uma pedra até a montanha, mas quando chegava lá, veio uma força que o arrebatava. Então, mas por outro lado, eu tive o privilégio de, durante 20 anos, viajar esse país, gerenciando programas de educação eram cursos de formação de professores que não tinham o título de professor, médicos, psicólogos, juízes, e que a Fundação Getúlio Vargas gerenciava pelo MEC. E o Brasil mudou muito do ponto de vista das realidades no campo da educação. Você vai em Belém hoje, tem uma poderosa universidade. Você vai em Macapá, que não tinha nada, você tem uma universidade. Eu acredito, Soriano, que com todos os massacres que o povo brasileiro recebe, especialmente da massa violenta de todo dia, de uma mídia empresarial irresponsável, pouca ética, etc., e a pouca oportunidade que se tem, quando se juntar o elo disto que está sendo construído por baixo na sociedade brasileira, nós podemos dar um salto. Agora, no presente, eu estou exatamente tentando cortar isso. Por exemplo, os institutos federais de ciência e tecnologia, educação, ciência e tecnologia, foi uma política que atingiu o Brasil todo. Se você vai em Roraima, você tem dentro do Instituto Federal 20 comunidades primevas, eu gosto de chamar isso, os antigos donos do Brasil, chamados índios, 20 dialetos diferentes.
E lá você tem professores, professoras que estão trabalhando com esses que, até a Constituição de 68, eram considerados não gente. E que até a própria Igreja Católica considerava ímpios. O Código Civil os classificava, e as mulheres também como civícolas, né? As mulheres quando casadas. Sim, exatamente. Então, a Constituição de 88 foi um grande avanço. Dizia um colega meu, Cândido Giboski, sociólogo, foi um empate sociológico, né? Mas um empate que o capítulo da ordem social, econômica e social, tem lá elementos que, se forças existissem na sociedade, nós poderíamos dar saltos maiores. Mas o próprio Florestan diz uma coisa que deve nos dar como um elemento de esperança. Ele diz: a história ninguém a abre e fecha a história não se abre nem fecha por si. São os homens e mulheres em luta, em conflito, que fecham ou abrem o circuito da história. Nós percebemos no Brasil vários momentos de abertura, de possibilidades. Nesse momento vivemos um momento de fechamento brutal, eu diria. Mas não é para sempre. O senhor não acha que, como tivemos as diretas já, a questão do petróleo, né? O movimento petróleo é nosso, nós tivemos o dia do fico, que há momentos em que o povo vai para a rua, como foi o caso, até que o senhor aqui explicitou, da reforma da Previdência. Botou a mão em cima e não vai passar não, e não passou. Eu acho que a gente está também, esses antinacionais ou apátridas, eu diria que a nossa elite também tem complexo de vira-lata, como quis o Nelson Rodrigues. Eles podem se surpreender. Por exemplo, estariam em cima de um vulcão que a qualquer momento pudesse entrar em erupção e eles não estão sabendo, porque eles estão abusando muito. Quosque tandem catilina butere paciência nossa. Até quando vão abusar da nossa paciência? Sem dúvida, o próprio processo que foi submetido o ex-presidente Lula, que é o preferido do povo, o povo quer votar nele, e agora? Mostra exatamente o caráter raivoso, né, no fundo, porque se criaram duas palavras que são signos, né, expressam sentido mais amplo, que é mortadela e petralha. Petralha engana-se quem acha que a direção é o PT. Petralha é todo aquele que luta por justiça social, como diz o Perício. Então eu acho que há contradições, passaram da medida. Por exemplo, eu queria até ter tido oportunidade de perguntar ao juiz Círio Darlan, como é que o judiciário brasileiro, claro que tem reações, imagina um poder que dá a um juiz. E quando cada dia mais a gente vê que são coisas direcionadas. O Dalton Dallagnol defendeu uma monografia em Harvard, se não me engano, eu tenho o texto ali, que é como montar uma prova a partir do indício. E é isso que nós ouvimos aí do juiz. Escola dos sofistas? Exato, exato. Aliás, ali neste livro, eu chamo a atenção porque a delação premiada... Depois você dá um close no nosso livro aqui, Escola Sem Partido. Maravilha. Obrigado, Max Figueiredo. É interessante porque a delação premiada, ela tem uma origem religiosa. O Agamben, George Agamben, escreve num livrinho muito pequeno, Meio Sem Fins, duas coisas que têm muito a ver com o momento que vivemos. A polícia soberana, tornar uma polícia soberana um risco mortal à sociedade. Estado policial, né? Exato. E outro, a delação premiada. Lá no século IV havia uma discussão se o pecador devia
se contrito, não receber nenhuma pena. Ou mesmo contrito, arrependido, fazer uma pena, ter uma pena. Venceu essa, você vai se confessar e tem que ter uma pena. O Agamben diz, quando você traz isso do campo religioso para o campo jurídico, nós chegamos ao paroxismo. E o Dallagnol disse que na véspera do ex-presidente ter a prisão decretada, enfim, a decisão do Supremo, ele disse que ia jejuar. Então, nós temos uma mistura de coisas que a sociedade começa a perceber e, portanto, reações como a mídia empresarial não mostra, mas Curitiba, se alguém pudesse expor o que foi o 1º de maio, mas não o 1º de maio, desde o dia que o ex-presidente está preso, ali você tem a sociedade real. Aí você tem os movimentos que lutam por justiça, por igualdade, mas não só os movimentos de baixo, artistas, intelectuais, enfim, todas as áreas estão aí dizendo, olha, temos que tomar consciência do que está se fazendo no Brasil. Porque o que é mais grave é que está se vendendo o futuro de gerações, o que resta ao país. Você mencionou a Petrobras. A Petrobras já não é brasileira, né? O golpe já fatiou tudo. O pré-sal, né? Pré-sal. Agora a Eletrobras. O que sobra? Mas qual é o direito desses... Da Petrobras eles querem vender o caixa da Petrobras, que é a Eletrobras, que é a BR distribuidora, que é onde você exatamente vende o produto final e arrecada-se. Ou seja, voltando ao tema educação, se a gente fizesse uma pequena auditoria da dívida pública, independente, e que nós tirássemos 3, 4% dos juros que nós pagamos da amortização da dívida pública, tinha dinheiro para saúde e educação, ali os economistas, enfim, e para políticas sociais. Isso é um outro crime que se comete. Então, veja, a educação depende de materialidade. Eu digo, a qualidade da educação tem 2 elementos. A materialidade qual é? É uma escola que seja digna, que tenha lá sala do professor, sala para aluno, biblioteca, salas que não sejam presídios. Nenhum jovem aguenta hoje ficar numa escola o dia todo, se é um tipo puleiro, se não tiver um espaço para esporte, se não tiver um centro de cultura, etc. Um anfiteatro. Um anfiteatro, onde ele possa exercitar a sua juventude, enfim. Então, isto não é um problema econômico. É muito mais barato do que manter cadeias. Há anos eu fazia análise de custos da educação, quando estava na FGV. E um vereador, se não me engano, de Belém, mostrou que um mês de um preso era mais que um ano do aluno público custo. Entende? Então, há um conjunto de medidas que a sociedade brasileira tem que ter, digamos, na agenda. Hoje eu diria, para ter minimamente o Estado de Direito, é revogar a prisão do ex-presidente, independente de... Eu também não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Segundo, buscar uma forma de restabelecer o Estado democrático de direito. Temos que fazer, sem dúvida, uma auditoria da dívida. Enfim, a questão do imposto progressivo, grandes fortunas, isso vem lá dos anos 40, na verdade. Ou seja, voltamos lá à velha luta, reformas estruturais. Professor, deixa eu dar aqui um palpite, enquanto economista que eu sou. A dívida consome 47% do nosso orçamento, do que produzimos. Mas, ainda que essa dívida fosse, nesse instante, tornar-se inexistente, vamos supor que os credores, num gesto de benevolência, vocês não devem mais. Mas não vamos mudar a estrutura que gera essa dívida. Por exemplo, todos os Ubers que você toma, aquele motorista, quando recebe R$100, R$25 vai lá para os Estados Unidos. Tiradentes se revoltou, se indignou contra 20%.
Hoje é 25% do seu serviço vai para os Estados Unidos. Cada vez que a gente paga no cartão, a gente é tributado e vai para o exterior. Então, ele falava exatamente o seguinte: as relações também de troca. Quando você exporta ferro, quem dita quanto o seu ferro, a sua commodity vale, são eles. É a Bolsa de Tóquio, é a Bolsa de Nova York. E eles vão dizer, isso não vale nada. O que vale mesmo, com todo respeito ao meu querido Max Figueiredo, é uma câmara que tem valor agregado. Então você, para poder comprar uma câmara dessa, você precisa de um vagão de ferro bruto que a gente produz. Ou talvez dois, ali dizendo. Então, essas relações de troca é que nos faz manter subdesenvolvido em relação ao desenvolvido. Então, é preciso uma nova ordem econômica mundial. Ou seja, é um projeto desde lá do Império, né? De uma classe dominante que Rui Mauro Marini, Florestan, trabalharam nisso, quer dizer, é uma classe que construiu um capitalismo dependente de desenvolvimento desigual e combinado, concentração de riqueza e ampliação da miséria, né? Romper isto, quer dizer, isto tem que ver, por isso que o Darcy Ribeiro, creio que dizia que a negação da educação pública não é um equívoco, é um projeto. Florestan, nesse discurso, fala isso. Quer dizer, é um projeto não optar por ciência própria, arte própria, cultura própria. E ele até cita Monteiro Lobato, que teria dito num conto que os americanos deveriam pôr no fim da espécie não um macaco, mas um brasileiro. E aí o Florestan diz, não, evidentemente isso temos que tomá-lo como uma brincadeira. Isso que você dizia, o complexo de inferioridade que nós temos. O vira-lata. De vira-lata que nós temos. Então, sem ofender os nossos queridos animais de estimação. Exato. Né? Então há um processo de negação da cultura, a cultura em geral, o próprio cinema. Quantas películas que produzem a nossa realidade passam no cinema brasileiro. Tudo dominantemente filme americano, né? Proporcionalmente a maior parte americana. Eu vejo isso pela própria da minha casa. Eu tenho uma filha cineasta, abandonou o campo e um filme que tinha produzido tinha sido distinguido em Cannes. Ela foi a Cannes. Sobre juventude, e depois foi para a Holanda. Se é que você pedir para o povo brasileiro sobre esse filme, ninguém sabe, porque não passa, ou se passa às 3 da manhã, uma ou duas vezes, para cumprir a tabela formal em relação aos filmes. Então, o Francisco de Oliveira tem uma expressão que diz que nós somos uma sociedade ornitorrinco, que é aquele animal que é mamífero e pássaro, uma impossibilidade genética de desenvolver como pássaro ou como mamífero. Então, uma sociedade que produz a miséria se alimenta dela, né? Então, e esse é um projeto. E o que estamos discutindo neste momento é de que a sociedade brasileira, com problemas, com equívocos, mas nos governos do presidente Lula e Dilma, sem romper nenhum compromisso com os grandes grupos, digamos, verdade, e sem fazer nenhuma reforma estrutural, mas assim mesmo fizeram coisas diferentes. 16 universidades, 18 universidades públicas, boa parte delas vindo dos movimentos populares, Fronteira Sul, Pampa, do Côncavo, 400 institutos federais. Eu acabei de fazer uma pesquisa de 5 anos. A interiorização é coisa fantástica, coisas fantásticas que se produzem no interior de todo o Brasil. E agora exatamente são essas políticas que estão asfixiadas, os institutos vão ser asfixiados. A ideia do ensino médio integrado, que foi uma defesa a qual vários de nós trabalhamos, exatamente, ensino médio integrado que articula formação humana sólida, formação cultural sólida, mas também formação técnica.
a base para entender a ciência que está hoje em todos os processos de produção e em todos os serviços da sociedade, inclusive dentro da nossa casa. Então, o golpe se vinga contra, digamos, o pouco, mas que na realidade brasileira significava muito para muitos, na educação, na renda, na possibilidade do emprego, etc. Agora estamos trabalhando para quê? Para o capital financeiro, garantir o capital financeiro. Você, muito mais que eu, leio seus trabalhos, sabe que é isso. E a sociedade brasileira tem que ser informada sobre isso. No momento em que uma grande massa tomar consciência disso, o gigante, como dizia Florestan, que é de pés de barro, pode ter um outro horizonte, né? Então eu acho que as contradições que estão aí são tão brutais que é bastante difícil, que até a pessoa mais simples foi enganada. Cadê as panelas? Quem é que está batendo panela hoje? Eu não estou querendo uma revanche, mas eu estou dizendo, a maior parte não sabia porque estava batendo panela. Um processo de alienação social, política, humana, produzido 24 horas por dia, né? Na TV, quem é que está... Qual é a imagem que nós tivemos no 1º de maio? Verdade. Então, silencia-se ou focaliza-se assuntos. O Antônio Aires, um pouco antes de morrer, dizia duas coisas que eu acho que hoje têm maior gravidade. No meu país não existe democracia, porque nós não temos escola pública de boa qualidade para todo mundo. E no meu país não existe democracia, porque a mídia não é democrática. O controle social da mídia é fundamental. Isso nada tem que ver com censura. Quem faz censura à sociedade é a mídia empresarial. Qual a censura? Não está aí a opinião coletiva. Está a opinião só de para usar a expressão que eles gostam, de uma facção. A facção que está vendendo o país e está desgraçando a vida de muita gente. Qual a alternativa que está dando aos jovens? Está se dizendo que 14% de desemprego aberto. Mas se a gente soma o subemprego, né? Chegamos a quanto? É verdade. Inclusive, do mesmo jeito que tem o analfabeto e aquele que lê, mas não entende, nós temos o que está empregado com carteira assinada, mas a nova legislação permite que você está empregado, mas você só precisa trabalhar, o seu patrão só precisa de você meia hora por semana. Não são mais as 40 horas. Então, há um sofisma aí, né? Há uma enganação que a gente tem que registrar aqui, porque só quando a coisa finalmente chega é que a gente percebe o que estava vindo, né? O dilúvio, né? Agora, a maldição chegou também. Temer, um homem que foi eleito com um discurso de esquerda, com um projeto, né, dos movimentos populares e sociais, executando o programa do PSDB e do DEM. Agora, qual é o ibope dele? Né? Eu diria que se fosse também levar em conta negativo, né, ele estaria com um ibope menos 10%. Professor Rigoto Gaudêncio, nós temos 3 minutos para aqui, perante as nossas câmaras, o senhor dar a mensagem do educador, de que maneira a gente pode sair dessa e como sairemos, né? O primeiro ver quem é o sujeito deste golpe. O sujeito desse golpe é o grande capital, o mundo e os interesses internos. Então nós temos que entender isso. Mas segundo, eu dizia que eu não sou pessimista. E como é um programa de cultura, educação, lembrei agora... Sindical também? Lembrei agora de um escritor chinês, Lu Xun, que escreveu uma revista para jovens, em 1910, como ele via a China naquele momento. A China, que é a China de hoje. China em ebulição, ele comparava a China a uma casa de ferro, onde lá dentro, onde não havia portas,
e a janela de ferro. E lá dentro havia uma porta, mas tudo era janela de ferro. E lá dentro uma multidão dormindo, um sono profundo e não pensando que iam morrer asfixiados. Mas disse, eu estava acordado e eu via que lá naquela multidão havia algumas pessoas despertas. E aí ele conclui, até que existe gente de olho aberto e desperta, a esperança que a China um dia seja algo. A literatura captou isso em 1910. Temos todo o processo da revolução cultural e o que é a China hoje. Então, ultrapassou os Estados Unidos. O PIB chinês desde 2014 é superior ao dos Estados Unidos. Então, eu diria, nós vivemos numa casa de ferro, mas existem gente despertas. Este é um programa que ajuda a abrir o olho de quem está sonolento. Fico feliz de poder estar nesse debate e contem comigo naquilo que possa fazer para divulgar, ampliar, porque este é o nosso papel. Professor, muito obrigado. Eu só tenho medo do seguinte, quando a luz é demais, ofusca ou cega. Foi a luz demais que o senhor nos trouxe. Um grande abraço. Obrigado.